Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Cristo disse essas palavras quando predisse sua paixão e Pedro se ofendeu, se escandalizou com o que ele disse. Embora a cruz seja o emblema do cristianismo, ela sempre escandaliza a carne e sangue, sempre desagrada a carne e sangue. De modo geral, não gostamos do céu não por si mesmo, mas pela maneira como viajamos para a terra da promessa através de um deserto uivante. A carnalidade imagina um caminho repleto de lírios e rosas. Somos muito sensíveis para pensar em sarças ardentes e espinhos. Pedro deu vazão à sua aversão por meio de um conselho carnal. Mestre, pense em você, favoreça-te, não faça isso. Versículo 22. O discurso de Pedro a seu mestre é muito parecido com a voz da carne ou de Satanás em nossos próprios corações. Quando o dever não pode ser cumprido sem dificuldades e desvantagens carnais, nosso coração carnal diz: favorece-te, que isso seja evitado, deixe isso longe de ti. Cristo repreendeu Pedro, ou melhor, o diabo em Pedro. Para trás de mim, Satanás. Os próprios filhos de Deus podem frequentemente jogar o jogo de Satanás. Pedro falou com uma afeição inocente, entre aspas, a respeito ao seu mestre, mas o diabo tinha uma mão nisso. E, portanto, é um ponto alto da sabedoria espiritual ser hábil nos caminhos do diabo, ver como ele é sutil. Paulo diz: não ignoramos seus artifícios, em 2 Coríntios 2:11. O diabo dá voltas e mais voltas a cada oportunidade. O mesmo Satanás que incitou os sumos sacerdotes a crucificar a Cristo, coloca seu próprio discípulo sobre ele para desencorajá-lo de ser crucificado. O diabo temia a obra da redenção e, portanto, procura impedir os sofrimentos de Cristo ou torná-los tão vergonhosos que o escândalo reduza a eficácia. Quando Cristo estava na cruz, o diabo joga o mesmo jogo, mas por meio de outro. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27, 40. Embora o diabo parecesse ter nosso Salvador naquele ponto, ele ainda estava com medo de como seria a obra da redenção. É muito notável que, quando Cristo repreende Pedro, ele também, com a mesma severidade, reprime o diabo. O diabo o havia tentado à idolatria, e Pedro o desencorajou de sofrimentos. Por isso é dito a ambos: para trás de mim, Satanás. Compare Mateus 4:10 com Mateus 16:23. Nosso Senhor tinha um compromisso tão forte de morrer por nós, por aqueles que o Pai deu a ele, pelos eleitos, que ele olhou para a piedade natural de Pedro para com a sua pessoa com a mesma indignação e desprezo como para uma tentação de idolatria. No entanto, a condescendência e ternura de Cristo para com seu discípulo errante, deve ser notada aqui. Ele não apenas o repreende, mas o instrui, e ao restante de seus discípulos. Assim, Cristo pode tirar proveito de nossas falhas. O conselho carnal de Pedro foi a ocasião para esta excelente lição que Cristo, por esse meio, destinou para sempre ao uso e proveito da igreja, de todos os eleitos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vou abrir as palavras do nosso texto por um momento. Cristo diz: se alguém quer vir, para mostrar que o dever é de aplicação ilimitada. Envolve todos os que querem entrar na escola de Cristo ou sentem o chamado, ou foram chamados eficazmente. Todos que vão se alistar em seu rebanho ou companhia. Não diz respeito apenas a alguns que são chamados para serem campeões de sua causa, a expor seus corpos às chamas cruéis, mas se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir, no grego telei, a palavra é enfática, ela indica o propósito total e consentimento da nossa vontade, o desejo. Quem quer que esteja firmemente decidido, ou seja, aqueles que o Espírito Santo chama, o Pai abre os olhos e então vemos a glória de Cristo. Vir após mim, como um aluno após seu professor,
como uma ovelha após seu pastor, como um soldado após seu centurião. Venha, venha após mim. É uma frase própria dos alunos. A frase mostra a necessidade do dever, a menos que você seja negado por Cristo, como não sendo um de seus seguidores. Aqui Cristo nos dá o caráter principal de seus próprios discípulos. O cristianismo é um grupo de homens que negam a si mesmos e suas próprias conveniências por amor a Cristo. Que ele negue a si mesmo. Estas são as palavras que irei insistir e firmar. E nelas há duas coisas a serem observadas: o ato, negar, e o objeto, a si mesmo. Então, o ato, a palavra grega para ato, aparneisasto, é uma palavra composta, enfática, significa deixá-lo, negar totalmente a si mesmo. A negação pertence propriamente aos discursos, mas por uma figura de linguagem também pode ser aplicada às coisas. Em discursos é próprio para proposições ou solicitações. Em proposições, disse que negamos quando contradizemos o que é afirmado. Em pedidos, que negamos quando nos recusamos a conceder o que é desejado de nós. Agora, a negação também pode ser aplicada às coisas. Disse que negamos as coisas quando as negligenciamos, desprezamos ou nos opomos a elas, como negando o poder da piedade, isto é, negligenciar ou opor-se a ele, como Paulo diz em 2 Timóteo 3,5, que as pessoas negavam o poder da piedade ou negligenciavam. No entanto, com bastante propriedade, a palavra pode reter seu sentido original, porque todas as coisas são administradas no coração do homem por debates racionais, conselhos e sugestões. Disse que negamos quando nos recusamos a concordar com os ditames e conselhos carnais. A carne, o eu corrupto, tem suas proposições, seus movimentos na alma. Fala conosco por meio dos nossos próprios pensamentos e nos aponta para esta ou aquela obra. A inveja, a luxúria e a corrupção têm voz e uma autoridade, e isso dentro de nós, de modo que é difícil para nós resistirmos. A inveja ordena a Caim: vá matar teu irmão. A ambição manda Absalão se rebelar contra seu pai. A cobiça manda Judas trair seu senhor e mestre. Assim, a afeição mundana nos convida a buscar as coisas presentes com todas as nossas forças e olharmos para aquilo que é do nosso interesse. Agora, porque estamos apegados às nossas opiniões e esses movimentos carnais são sugestões de nossos próprios corações, eles são chamados de eu, e dizemos que negamos quando entramos em nossa dissidência e negamos a moção do nosso próprio coração. Paulo disse com efeito: carne, o que tenho eu a ver com você? Não sou devedor da carne. Romanos 8:12. Vou arriscar tudo por Cristo, não tenho minha vida por preciosa. Isso é o ato, negar. Agora, o objeto. O objeto é a próxima palavra a ser aberta por nós. O grego euton, que significa ele mesmo, esta é uma palavra de grande alcance. Não envolve apenas nossa pessoa, mas tudo o que é nosso, na medida em que se opõe a Deus ou entra em competição com Ele. Um homem e todas as suas luxúrias, um homem e todas as suas relações, um homem e todos os seus interesses, vida e todos os apêndices da vida são uma coisa agregada que nas Escrituras é chamada de eu. Em suma, tudo o que é de si mesmo, em si mesmo, pertencente a si mesmo, como um homem corrupto ou carnal. Tudo isso deve ser negado. E, de fato, todo homem tem muitos eu dentro de si. Suas luxúrias são ele mesmo. Sua vida é ele mesmo. Seu nome é ele mesmo. Seu dinheiro é ele mesmo. Sua liberdade é ele mesmo. Sua comodidade, favor, terras, pai, mãe e todas as relações. Todos eles estão incluídos no termo eu. Nosso Senhor explicou dessa forma: se alguém quiser vir após mim e não odiar seu pai e mãe, e esposa e filhos, e irmãos e irmãs,
Não, se não negar sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo, como está em Lucas 14, 26. O grego missem, odiar, é semelhante a aparnestai, negar. Negar essas relações é o mesmo que negligenciar seu dever para com eles, por amor de Deus, quando um dever mais elevado está diante de nós e algo se interpõe entre Deus e nós. Agora, em terceiro lugar, as coisas chamadas eu no ensino de Cristo para nós. Entre as coisas que são chamadas de eu, há uma diferença. Algumas são absolutamente mais e devem ser negadas sem limitações, como concupiscências e afeições carnais, como Tito 2,12 diz. Essas são muito apropriadamente chamadas de eu, porque somos tão ternos com elas quanto com nossas próprias almas, e, portanto, elas são expressas pelos termos mão direita e olho direito, como Mateus 5, 29 e 30 diz. Um pecador se separará tão logo dos seus olhos quanto de suas luxúrias ou do prazer de seus sentidos, ou seja, é algo que é ele mesmo, e por isso também são chamados de membros. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses 3,5. O pecado está cravado na alma. É tão desprazeroso para um coração natural separar-se de qualquer luxúria quanto de um membro ou junta do corpo. Estamos dispostos a segurá-los tão rápido e perto quanto qualquer coisa que pertença aos nossos próprios corpos, a nós mesmos. Surpreendemo-nos com uma reprovação, como se uma junta fosse picada ou tocada. Quando alguém nos repreende, é como se tivesse tocado em nossos olhos, tocado em algo sensível em nós. Outras coisas são apenas mais em um sentido relativo, pois nos provam ídolos ou armadilhas, são ídolos ou armadilhas. E assim, a vida e todos os ornamentos, confortos e conveniências da vida, como liberdade, honras, riqueza, amigos, saúde, todos são chamados de eu. A razão é que, pelo amor, que é o afeto da união, eles se incorporam a nós e se tornam parte de nós. Efraim se juntou aos ídolos, diz Oséias 4,17. O povo de Efraim está cimentado, entre aspas, em seus ídolos, concretado. Agora, o que deve ser negado nessas coisas não é tanto a coisa em si, mas nossa corrupção, que se mistura com eles e os torna uma armadilha para a alma. Come